Deus. Aí, agora sim. Tá, desculpa. Foi a entrada muito animada, o som muito alto, eu não tava ouvindo nada. Muito boa noite. Tá nervoso, Zé? Eu tô nervoso, eu tô ansioso por esse momento. Você sabe que eu, Zeca, na sua frente... Respira, se acalma. Exatamente. Mas não precisa fazer só respirar normalmente. Só. Aí. Só. Eu acho que eu vou precisar de um minuto. Voltou? É isso aí, minha gente! Hoje é o dia maravilhoso aqui no Pod Mindcast. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite e às 20 horas aí no Brasil. Estou aqui com meu amigo, de companheiro de todas as noites da segunda, Conan Silveira. Olha aí, ó. Valeu, Zeca. Viu que ele tá animadão hoje, já tomou umas 2 xícaras de café aqui, não podia falar. Esse é meu animado. Esse é o seu animado. Imagina só. E hoje nós temos um convidado, ele que é um monstro no jiu-jitsu e tá derrubando tudo no one. Nós temos hoje aqui Bochecha! Olha o Bochecha aí, minha gente. Não é Claudinho Bochecha, é o Bochecha, o cara que quebra tudo. Desculpa, mano. Claudinho Bochecha. Pô, é só tu, Zé, cara. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Finalmente, né? Viu que é um cara elegante, né? Fala direitinho, né? Não fala nada errado, que nem eu. É uma pessoa de comportamento excelente. Eu posso dizer isso. O Conan, que é o coach do Bochecha aí. E aí, é fácil estar com o Conan ali no corner? Como é que é? Não, no corner a gente não fiz. Você sabe que eu ainda não fiz o corner dele. Não fez o corner dele ainda? Mas o camp todo sempre. Ah, o camp. Como é que é ter o Conan ali no camp? Ali? É muito bom, né? Como ele falou, ainda não tivemos oportunidade de ir juntos, né, para uma luta, porque por coincidência todas as lutas que as minhas caíram no mesmo dia do Josh, né? Exatamente. Olha então só. Acabou sendo essas mesmas datas, então não rolou ainda. E foram também em Singapura, né? Então ficava difícil de... Ainda tinha uma restrição também, né? Você podia ter um coach no corner. Tinha restrição, tinha tudo... Era tudo mais complicado, né? Mas vai acontecer. Mas vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Aqui, ó, Marcos Vinícius Bochecha, vulgo Bochecha, tem 32 anos, certo? 32. De 1990, esse cara que já foi que nem eu, já fez de tudo, foi até surfista. Tu já foi surfista? Eu já surfei, mano. Uma página dessa aqui não é o suficiente pra dizer o que tu já fez, né, Zeca? Eu preciso de duas, né, Zeca? Eu preciso de 2 páginas. Eu surfei lá na Praia do Tombo, mano. Você sabe onde é? Guarujá. Pô, 9,4, longboard. Me quebrei, mas aí eu parei. Eu falei, não é pra mim. Marola? Não, ali não tem marola. Dizem as más línguas que era ele ou o Mineirinho que ia estourar no Guarujá. Acabou indo no Mineirinho, acabou indo pra frente. Caraca. Não vou nem falar mais nada. Aqui mesmo eu me silencio. Vou só prestar atenção porque vai ser mais uma... Você, Mineirinho. Ô, mano, sabe aquele cara que compra a bola, a chuteira, a caneleira, o cara tá preparado, você fala, olha assim, mano, esse aí deve jogar muito. Era eu no surf. Comprei uma Rip Cool, assim, grandona, 9,4. Eu falei, me vem a melhor, porque eu vou ser o melhor surfista. Aí me quebrei, eu falei, não, esse negócio é meio perigoso, eu vou deixar passar. Faz parte. Você já surfou já, Conan? Não, nunca tive menor interesse. Tive uma experiência super amarga quando eu tinha meus 15, 16 anos. É mesmo? Fui tentar pegar uma onda, caí da prancha. Quando eu levantei depois de ter tomado uma vaca, a prancha estava em cima da minha cabeça. Fiquei com dor de cabeça 3 dias. Nunca mais eu quis nada com a prancha. Minha parada sempre foi luta, então não... Foi meio parecida com a minha. Quando eu vi que eu não tinha outra direção... Aliás, não é que eu não tinha... que a minha direção era aquela, eu não tentei outra coisa. O negócio sempre foi violência. Olha só, meu Deus. Não, mas é a verdade. Não tô falando violência de ser uma pessoa violenta, mas a violência do esporte. Você viu que eu passo aqui, né? O perigo que eu passo. Não, é só. Eu era melhor ter ficado no surf, né? Você quis levar o assunto pro outro lado. E hoje nós vamos começar por uma parte da sua vida aqui que eu não sabia, descobri hoje e tá nos arquivos secretos da família, que quem começou a treinar jiu-jitsu foi a sua irmã. Verdade, não é?
Foi verdade. Eu tinha 12 anos, ela tinha 15, né? Na época. Eu lembro que... até esses dias que eu acabei lembrando da história, porque nem eu sabia realmente. Tinha uma novela, né, de época, Malhação. Aquela novela passava às 5 horas da tarde. E todo mundo assistiu Malhação. Acho menos que o Conan. Se eu não me engano, acho que era o Cláudio Heinz na época, que era um faixa preta de jiu-jitsu. Foi daí que ela tirou essa ideia. Falou, não, eu quero fazer jiu-jitsu, tá na Malhação. Aí ela achou uma academia do lado de casa, lá perto, né, de casa, e resolveu treinar. Aí meu pai não gostou muito da ideia, né, só tinha homem na academia. E tinha só ela e mais uma mulher. Então ele não gostou muito do ambiente, foi assistir. Seu Cleitão ficou... que negócio é esse aí? Não gostou muito da ideia, mas acabou que ele resolveu ir treinar por interesse, mas na verdade ele só estava indo vigiar ela, né? E nessas daí ele acabou gostando, ficou. Aí botaram pilha, os dois botaram pilha para eu ir também. E eu fui, né? Era um momento ali que eu gostava, ficava com meu pai, com a minha irmã ali um pouco a mais, né? Eu era criança, gostava disso, então eu só ia no começo por causa disso, né? E sabia que se eu pedisse pedaço de bolo, pão de queijo, Coca-Cola, eu sabia que ele ia comprar, né? Porque eu queria agradar, então eu me aproveitava da situação. E você apaixonou pelo jiu-jitsu de cara assim, ou só foi uma experiência? Não, então, como eu falei, no começo eu era, tipo... Eu sabia que, de certa forma, eu agradava a ele. E também ali tava criança, né? Qualquer coisa era... ia brincar de luta na minha cabeça. Então, dos 12 anos aos 15, eu não tive muito interesse. Mas na mesma época eu comecei a surfar, né? Então, era aquele negócio. Saía da escola, ia pra praia, sol. Então, eu acabei me interessando mais pelo surf. Surfou aonde lá? Itararé. Itararé, São Vicente ali. Aí foi ali que eu aprendi a surfar e, ficava surfando a tarde inteira. Então, chegava à noite eu já não queria mais treinar. Então, acabou que essa época aí, dos 12 aos 15, eu só treinava 1, 2 vezes na semana. E não era algo que eu não tinha me apaixonado pelo esporte, né? Acho que quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu tive o clique. Que eu lembro que a galera tinha acabado de voltar do Campeonato Mundial de 2005... E lembro que o discurso ali deles falando o que foi lutar o Campeonato Mundial. Lembro que um deles tinha pego a medalha de prata e tudo que ele falou ali, eu abri a mão de todas as medalhas, todos os títulos que eu tenho, que então, ao invés dessa de prata eu queria de ouro, né? Ser campeão mundial. E aquilo ali foi marcante pra mim. Eu falei, o cara abriria a mão de tudo que ele já conquistou por causa de uma medalha. Eu fiquei curioso. Eu falei, eu quero disputar um mundial. Quero saber do que ele tá falando. Depois desse dia que eu me apaixonei ali pelo todo dia estar na academia. E depois desse dia eu nunca mais parei, né? Foi aí que... Mas você fazia os dois? Você fazia o jiu-jitsu e o surf? É. Ou você deixou o surf um pouquinho de lado e começou a aplicar mais no jiu-jitsu? Não, aí total jiu-jitsu, né? Aí eu ia treinar mais cedo, eu morava longe da academia, ia de bicicleta. Então no começo eram 7 km, depois a academia mudou, aí eram 10 km da minha casa, eu ia de bicicleta, então saía meio que no horário que eu ia surfar, então aí tive que acabar optando, né? Aí... Eu até acredito que esse tempo que você ia na academia de jiu-jitsu e não fazia nada, ficava só observando, na verdade o jiu-jitsu já estava trabalhando em você, na energia do jiu-jitsu ali já devia estar plantando uma semente em você. Com certeza. E ainda tinha aquela cereja do bolo, né? Minha irmã fazia, isso aí não é nada. Eu ia brigar com ela, apanhava ainda da minha irmã. Então aí eu falei, tá ficando chato isso aqui, né? Ela era a referência, se você tá evoluindo no jiu-jitsu. Não, porque ela me batia, então aí eu achava que não, vou bater nela. E ela já estava fazendo há mais tempo que eu, então continuava apanhando. Então eu falei, realmente o negócio funciona, né? Aí foi o primeiro desafio, assim, né? Vamos dizer. Todo mundo passa por isso, né? No começo. Tem que ser testado de alguma forma. Eu acho que o primeiro teste ali foi ela me batendo, né? Você tinha uma referência, um ídolo, uma pessoa que você fala assim, eu quero lutar que nem esse cara aí. No que você se inspirava na questão, eu quero chegar lá e... Eu lembro que na época que eu comecei a treinar forte, que era aquela época ali de 2004, né, 2005. 2005 foi quando eu clique, mas 2004 eu já estava na academia. E foi naquele mundial que o
o Roger Gracie quebrou o braço do Jacaré, né? Então foi tudo aquilo. Então eu lembro que eu assistia muito vídeo do Roger, do Jacaré, do Marcelo Garcia e do Xande Ribeiro. Então esses aí Só foram... fera mesmo. A primeira revista também que eu lembro que meu pai comprou de jiu-jitsu era... Tatame. Era Tatame, mas eu acho que era o Margarida na época, na capa. Muito então, bom. Foi um Nossa, jiu-jitsu, excelente. né? Tinha um jiu-jitsu diferencial. Na verdade, tem alguns que sempre tiveram um jiu-jitsu diferencial. O Margarita, o que imitava o Elvis Presley, qual o nome dele? O Nino Chembre. Nossa, que jiu-jitsu era aquele? O Marcelo Garcia. Então, esses aí foram os primeiros, né, que eu comecei a assistir. Aí depois que eu fui descobrindo também, e que eu virei fã número 1 ali também, nessa mesma época, foi do Arona. Com certeza. E, pô, que agressivo ali, ninguém conseguia segurar o cara, pô. E o Leonardo Vieira, né, que hoje em dia é o que, pô, foi meu treinador aí, né, até hoje. Desde quando eu me mudei para os Estados Unidos, né? Então faz 12 anos que eu estou treinando. Também tem um jiu-jitsu muito diferenciado, Léo. Foi um inovador, né? Ali, né? Que mudou. Sinceramente, com certeza entra na lista dos que tiveram um jiu-jitsu completamente que transformou uma época, que trouxe uma visão, uma direção, sei lá o que dizer em relação a isso. O mestre, ele é sinistro, né? Ele foi um cara que inovou, né, o jiu-jitsu na época dele. Então, até hoje o jiu-jitsu é atual, né? Assiste uma luta dele hoje, com certeza. O jiu-jitsu ainda é atual. Naquela época foi algo inovador, né? Vamos lá ver aqui qual é a pergunta ali. Pergunta: quando veremos o Bochecha lutar no Brasil pelo One? Abraços. Mas isso aí é o One que tem que... então só está dependendo do One. Lutar no Brasil, a gente luta a qualquer momento. Já respondi por você. A galera do BJJ Bros aí, sempre acompanhando, sempre dando maior suporte aí. Então, eles estão querendo fazer, né? Primeiro vão fazer nos Estados Unidos, que é para 2023, né? O plano. E com certeza eles querem... O último foi transmitido, né? Aqui. O último foi transmitido, né? Foi o primeiro pelo Amazon Prime. E o contrato é que eles têm que fazer, acho que um por mês, daquele formato, pro horário do americano, né? Então, pra galera assistir à noite aqui. Com certeza. Porque o fuso horário é muito... são 12 horas de diferença. Geralmente a galera assistia minhas lutas tomando café, né? Foi a primeira vez que conseguiram assistir tomando uma cerveja, fazendo churrasco. Então foi o horário, né? Exatamente. Foi uma diferença grande. Eu tenho uma pergunta já de começo, que eu sei que vai demorar, vai ser uma pergunta rápida, mas com uma resposta longa. A transição e a sua evolução. Transição do jiu-jitsu, né? Da posição que você ocupa, né? Não é que você ocupou, porque você ainda ocupa essa posição de um dos melhores jiu-jitsu de todos os tempos, e a sua entrada no MMA. Que te levou? Como é que você se sente? Qual é o seu relacionamento hoje em relação a isso? Então, quando eu sempre tive aquilo, né? Na minha cabeça, eu sempre tive aquilo, que um lutador de verdade, ele tem que se testar, né? Ele tem que lutar de kimono, ele tem que lutar sem kimono, e ele tem que testar o jiu-jitsu dele numa situação de MMA, né? Então, não um lutador de verdade, mas na minha cabeça eu, Bochecha, né? Ter na minha cabeça que eu virei um lutador completo, assim, eu tinha que me botar em todos os testes. Pô, consegui 13 títulos mundiais de kimono, a faixa preta. A DCC, consegui lutar e ganhar 2 títulos também. E só faltava o MMA. Então é algo que eu sempre quis fazer e eu sabia que eu ia fazer. Mas eu sempre ficava naquela, não, vou mais um campeonato, vou mais um título, vou mais um. Então, na verdade, eu tava treinando já para lutar mais um mundial, e foi quando aconteceu a pandemia e o mundial foi cancelado. Eu fiquei naquelas, ia ser o que eu ia me aposentar, né? Mas acho que acabou até dando tudo certo, porque vai que eu, né, não conseguisse ganhar, perdesse, eu ia ficar naquela, vou tentar mais um, não quero me aposentar com derrota. Então, foi nessa época que eu não tinha mais mundial, eu falei, tava ali em casa já 2, 3 meses, pandemia, sem treinar, sem fazer nada. Eu falei, não, vou ter que... Aí foi quando eu decidi começar a treinar o MMA. Aí eu lembro que era a última luta do DC,
E eu falei com ele, eu falei, pô, vou aí fazer esse último camp aí com vocês, só pra, né, tá no clima ali, né? Eu sabia que era uma noite importante. Eu fiquei ali, fiz um pouco do camp com ele e foi muito bom, né? E depois disso eu vim direto pra Flórida. Depois que o primeiro dia que eu fui lá na American Top Team, falei, pô, é aqui que eu vou ficar, né? Aí vi que... Aí nesse meio tempo também fiquei um pouco na Califórnia e era muito difícil achar peso pesado lá. Não tinha, né? Então eu lembro que eu comecei os primeiros, quem me ajudou muito ali também quando eu decidi foi o Verdun, mas como ele já estava indo embora pro Brasil, tive 1-2 semanas ali com ele. Pouco tempo com ele, né? E depois disso não tinha mais peso pesado lá, então para achar um peso pesado era muito difícil. Quando eu fui para American Top Team, cheguei lá numa segunda-feira, eu tinha 10, 15 pesos pesados no tatame. Eu falei, o quê? Daqui eu não saio mais. E lógico, começo, né? Começando do zero, eu lembro que foi difícil. Eu quase desisti. Eu lembro que em 3 semanas eu consegui 3 cortes diferentes, né? Um aqui na sobrancelha, outro debaixo do olho e outro no pé, que o meu pé enganchou na grade. Olhei pro mestre, eu falei, pô, mestre, acho que isso aí não é pra mim não, cara. Eu lembro que depois do terceiro eu falei, pô, não, acho que não é pra mim isso aí. E os caras estão querendo que eu vá fazer sparring com o pezão. Então... Você já tá... Parceiro de treino dele. Aí. Parceiro de treino. Mas no começo, pô, eu olhava aqueles caras, Pezão, Jairzinho, Marcelo. Pô, era, né, assustador ali. Eu não sabia nem o que fazer. Só de falar que era sparring eu já acordava com ansiedade, já com dor de barriga. Pô, no começo foi bem intenso, né? Hoje em dia não, mas eu lembro que acho que depois da terceira vez que eu me cortei, que eu abri o olho aqui, eu lembro que foi o que eu quase pensei em desistir, que eu falei, pô, isso não é pra mim. Mas foi, né? Eu lembro que no começo tiveram vários desafios, né? Mas eu acho que como tudo na vida, né? Quando eu cheguei a pensar em desistir, falei, não, vou ficar, vou tentar, já que eu apostei todas as minhas fichas nisso aqui, vai ter que fazer funcionar. Tem que funcionar, não tem volta. Aí começou a melhorar, comecei a me sentir melhor e... Falava muito com o paizão nessa época? Sobre o que tava passando? Falava, sempre, né, sempre falei muito com eles mas ele sabia que tava sendo difícil o começo ali. Também tava, eu sempre, uma coisa que também sempre me segurou um pouco era, eu pensava aquilo, vou ter que ir lá, morar na casa dos atletas, dividir quarto com uma galera, eu já nem passei dessa fase, assim, aí isso me segurava um pouco. Aí eu lembro que o Sapato falou, vem aqui, fica em casa, que, o Sapato a gente é amigo desde quando eu tinha 17 anos, né? Eu falei, não que isso aí seja ruim, né? Mas eu já tinha ficado morei tantos anos assim que eu falei, eu já tava mais velho, eu falei, não queria. Aí o Sapato falou, vem aqui. Eu falei, vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Ali eu acho que eu vou. Aí eu fui. Fiquei com o Sapato ali, morando com ele 2 anos também. E eu sabia que ia ser um período longo, né? Por isso que eu também não queria ficar na casa, no alojamento, que no começo eu não conhecia ninguém, né? Hoje, se eu estiver pra lá, eu vou amarradão, né? Sou amigo de todo mundo já, mas no começo não. Então, como é que... Isso que tinha na minha cabeça, né? Mas hoje, eu iria amarradão. E por isso que eu queria ficar ali confortável com alguém que eu conhecia, né? Que era o cara de sapato. Então, eu fiquei praticamente 2 anos lá na casa dele, né? Então, isso aí também me ajudou muito, que eu tinha um amigo já. O Chaves também, que foi um cara que, me trouxe para os Estados Unidos, né? 12 anos atrás. Foi um cara que botou muita pilha para eu vir. Então, ele tinha o Chaves, tinha o Sapato, tinha o Marlon Moraes e o Edson Barbosa, que eu já conhecia desde a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? Então, isso aí me ajudou muito também a decidir vir. Mas eu imagino, se eu não conhecesse ninguém, eu acho que ia ser muito mais difícil, né? Como é que foi esse processo dele, Conan? Na verdade, existe uma diferença dele em relação
da onde ele não foi um assim, eu vou tentar fazer MMA. Ele já veio com uma credencial, ele veio como um dos melhores caras de jiu-jitsu, né, do peso pesado, um campeão 500 mil vezes, com uma credencial enorme, mas da maneira que ele se apresentou não foi dessa maneira. Ele não se apresentou como campeão de jiu-jitsu, ele se apresentou com aquele cara que estava com vontade de aprender, com aquele cara que estava investindo nessa transição para o MMA. Então, na verdade, sim e não, porque ele já tinha uma experiência, ele tinha uma fórmula de que ele já é um atleta. Então, ele não chegou pra gente cru sem ter já entendendo o processo. Exatamente, né? Ele sabia que, na verdade, o processo é diferente, mas a fórmula é igual. Que você tem que investir, você tem que botar sacrifícios. É uma vida completamente 1000%. Você não tem menos que isso. Então, a gente conversava muito, porque eu sentia, às vezes, muito essa... para te falar a verdade, eu não sentia uma desistência. Eu sentia que ele queria progredir. E eu falava para ele, calma, Bochecha, calma, aproveita esse tempo, tem um pouquinho de paciência. Você tá se construindo. Porque, logicamente, você trabalha, você quer ver o que eu aprendi até hoje, o que eu fiz até hoje, como é que eu progredi, como é que eu desenvolvi. E às vezes acontecia, pior ainda, que às vezes as lutas eram canceladas. Não vai ser agora, vai ser daqui a um mês. Aí quando chegava perto, aí eu abaixava, você dá uma brochada, com certeza. E era praticamente um camp atrás do outro, numa certa velocidade, porque ele tinha que se preparar para a luta, né? Ele assinou com o ONE FC, mas o tempo foi muito bem usado. Né? Ele sempre foi uma pessoa, não estou falando de lutador, não estou falando do campeão, estou falando de como pessoa, sempre foi um cara que conversou com todo mundo. Então, assim, não foi, a transição de se entrosar, ela não foi demorada. Né? Porque todo mundo deu até acolheu ele. Não, chega aí. Lógico que na hora que o negócio pegava a sério, o nego, né, tinha que mostrar para ele um pouquinho o gosto da pancadaria, trazia um pouquinho, mas nada que não fosse de bom para ele, entendeu? Então eu não vejo... eu sempre percebi nele uma persistência muito grande, né? Uma vontade de... Não, tá tudo bem, eu cortei, mas eu volto, eu volto. E eu conseguia ver que ele estava na direção certa, que ele ia sair justamente, não sair do jiu-jitsu, porque a gente não sai, mas começar uma outra jornada, um outro capítulo. Então, sensacional. E tem muito para mostrar ainda, para acabar de dizer, tem muito para ver. Você teve algum momento assim que você falou assim, cara, esse aqui tá difícil, esse momento que te desmotivou, que tu ficou com a cabeça mil? 1 milhão, né, Bochecha? Vários, né? Como eu falei, assim, o começo, né, foi porque eu não via ninguém se machucando, só eu me machucava. Então eu falei, então isso não é para mim, né? Lutei jiu-jitsu a vida inteira, tive uma lesão no jiu-jitsu ali, grave. Claro, lesões pequenas ali, tive várias, mas grave uma só, e todo dia era um corte, todo dia era e só eu me machucava. Então eu falei, isso aí não Qual é o tipo de pensamento que você construía para conseguir permanecer no trajeto, no processo que você estava vivendo? O que te incentivava, tá ligado? Tipo, o que você falava para você? Qual era a tua conversa com você? Isso aí, acho que essa conversa comigo mesmo é algo que eu sempre tive antes de competir, né? Eu nunca tive aqueles... que hoje em dia é muito comum, né? O mental coach e tal. E eu no jiu-jitsu não foi algo comum, né? Isso aí não tinha. Então começou a aparecer agora. Então eu sempre acabei... eu mesmo ali achando meus métodos que me ajudaram, né? Então eu sempre, antes de competir, eu tinha aquela conversa comigo mesmo, né? Por que tu tá fazendo isso aqui? Porque, chega no ginásio, tá nervoso. Na hora de se trocar, aquela ansiedade, só pensamento negativo. Mas aí eu começava a ter aquela conversa comigo mesmo. Por que você tá fazendo isso? É pelos coaches? É pelo time? É pela família? Não, porque eu escolhi estar aqui, né? Aí essa conversa eu ia tendo, me trocando, já tendo essa conversa comigo, botava ali o meu fone e sempre tinha um ritual. E pro MMA eu comecei a pensar do mesmo jeito, né? Eu falei, por que tá fazendo isso aqui? Eu não preciso estar aqui, né? Então
eu escolhi. Foi algo que eu sempre quis me testar e foi algo que foi difícil. Eu lembro que esse último dia que eu me cortei, pô, eu fui até pro carro para chorar, para não chorar na frente de ninguém, né? Me escondi ali, eu falei, putz, será que é pra mim? Será que é isso? Eu falei, não, não tem opção. Uma luta eu vou fazer. Então, e eu não quero perder, então eu vou treinar forte para isso. Mas eu lembro que foi difícil, né? E no começo também eu não conhecia ninguém praticamente. Conhecia 3 pessoas na academia ali. Então, pô, chega num lugar novo, imagina, treinar aquele negócio. Sempre rola o confere, né? Então, pô, confere no MMA, eu ali faixa branca, só com faixa preta, vamos dizer assim, não era uma boa ideia. E outro negócio que me ajudou muito também foi que a galera, os pesos pesados, me acolheram ali de uma forma que, pô, e sempre quando a gente estava treinando, então eu via um erro deles ali no jiu-jitsu, eu falava, pô, tenta fazer assim, aí a galera, pô, valeu, tal. Dava uns toques ali, não que mas o que eu via que eu poderia ajudar, e isso aí foi, tipo, a galera começou a fazer a mesma coisa no striking, né? Então, tipo, pô, bicho, se defende aqui, pô, não faz isso, pô, anda pulando. Então isso aí foi algo que fez eu melhorar muito e muito rápido por causa disso, né? Essa troca ali de informação da galera. E um grupo, né? Fechou um grupo ali de peso pesado que, pô, tá sendo sensacional, tá? Pô, todo dia que eu vou lá, eu quero estar com os caras, eu quero treinar, quero estar junto, risado o tempo todo, virei amigo de todos. Rola então... uns pagodes de vez em quando lá, né? Rola também, né? Dos resenha todos os dias. E eu sempre tive isso na minha cabeça ao contrário, que eu a vida inteira eu escutei, não, MMA é cada um por si, MMA não é igual a academia de jiu-jitsu, não é igual time, não, é muito diferente. E muito pelo contrário, lá eu sinto tanto quanto eu tinha lá na Checkmate, né? Que era a galera, era exatamente a mesma energia ali, a mesma vibe. Claro que é uma equipe muito grande. Tu não vai ser amigo de todo mundo, mas pô, tu vai ter, né, o teu certo grupo ali que tu vai ficar mais íntimo, que é a galera que tu vai treinar mais. E pô, isso aí é o que eu sinto. Que na academia de jiu-jitsu era a mesma coisa, tu não era amigo de todo mundo, mas tinha os mais próximos, né? Então é o que eu sinto ali na American Top Team. E por isso que eu me sinto em casa ali, né? Apesar de estar 2 anos ali, eu me sinto realmente em casa, parte da equipe, fui acolhido. E o melhor amigo do Bochecha chama-se Kyoji. Eu demorei uns 2 anos para começar a ter uma conversa com o Kyoji. Porque eu olhava e falei, e aí Kyoji? Ele, viadinho! Aí eu falava, ô cama, que é, né? E ficava nessa 2 anos, não saía disso. Eu falei, e aí Kyoji, tudo bem? Aí ele, viadinho! Eu falei, cara, será que um dia eu vou conseguir conversar com ele? Aí eu acho que depois de 2 anos ele desistiu, aí ele começou a falar, oi, tudo bem? Aí agora viramos amigos. Mas por 2 anos só saía disso. O Miquinho não entendia nada, né? O Iago aqui de Uberlândia tá pedindo pra você mandar um abraço pra galera de Uberlândia lá. Fala, galera de Uberlândia, um grande abraço aí. Estamos aqui com a galera aqui, o Fairon, Tati, Duda. Esse de, manda um salve é perigoso, né? Saindo ler direto. Tem que a Paula, né? É os filhos do pânico. Sempre tem, né? Conceição tá aí, ó, BJJ Bros. O Roger BJJ. Aqui, ó. É o Roginho que foi comigo. Ah, sim, aí, sim. Roger, brabo. Ana Kelly, quem é Ana Kelly? Olha aí também. Tua irmã, né? Minha irmã. É o Lucas, também Xavier, também tá aqui com a gente. Rico tá na área. Luiz Rico. Rico também, Muay Thai lá de Santos, grande amigo aí. Ana Cristina também tá aqui com a gente. Wagner, o Iago acabamos de falar. Ó, o Juliano Tatu aí. Você não conhece o Iron Glory, né? É daqui, né? O estúdio, né? Aqui, onde que é? É na Fedra. É na Fedra. Sim, sei onde. Do lado do... Por sinal, eu estive lá. Do Boss, não é? Isso, exatamente. Perto do Boss ali. Exatamente. Não é mais do lado, não. Ele é diagonal ao Boss, que eles aumentaram a loja. Sensacional o estúdio deles. Grande Mas loja. não é uma loja, é um estúdio. Sim, eu sei exatamente. Os caras são fera. São 14 artistas tatuando. E os caras são fera. Os caras são fera. Eu tô pensando em fazer Juliano uma tatuagem, e mas eu ainda o Juliano falou aqui. Se você quiser fazer, Juliano é o cara pra... É o cara pra fazer. O Juliano falou aqui, esse ainda não passou aqui. O Sapato até fez uma lá esses dias. A maioria da galera vai nele. Vai no Juliano. Barreta, né? Foi todo mundo lá. O pessoal é fera. Todo mundo. O Léo Elias também, pô, fiquei lá na Tailândia lá. Léo Elias.
fiquei com eles lá. A com galera aqui hoje, gente. Aí, ó. Estamos com 31 na live aí, ó. Eita. Vai ter palmas agora, gente. Meu Deus do céu. Olha lá, na Kelly falando, se marcar, bato nele até hoje, vai. Olha só, mano. Eu lembro quando eu chegava de algum lugar assim legal, fui viajar, tava em Paris, tava no Havaí, no Tahiti. Uhum. Aí eu chegava, ela olhava e falava, tu deve tudo isso aí a mim. Rapaz, precisa dá 20% aí, dá 20% tem que ter um carrasco na história, né? Que faz o cara pensar, né? É verdade, eu falei, mentindo ela não tá. Isso aí, ó, o Marcos também tá aí. Uma coisa que eu queria te perguntar. Abaixa um minutinho só, deixa eu ver o que tá escrito ali. Não, abaixa mais um pouquinho. Aqui. Tati, todos os títulos de justiça, qual foi o mais emocionante para você? A Tati perguntou aí. Todos os títulos são importantes, a gente sabe disso, mas deve ter um que mexeu com você um pouquinho a mais, ou que você se esforçou, ou que você teve que investir mais, alguma coisa nesse... Eu acho que de 2016, que foi quando eu voltei da cirurgia, né? Que foi um título que... Na verdade, o médico não me liberou, né, para lutar esse campeonato, mas eu falei, não, preciso lutar. Eu tava com 10 meses de cirurgia e o médico falou que eu só ia voltar a treinar com 12 meses, né? Com 10 a 12 eu poderia voltar a treinar forte. O campeonato era em 10. Eu falei, putz, essa conta aí não tá batendo, né? Mas aí eu lembro que meu fisioterapeuta falou, não, se fizer tudo certo, dá. Eu falei, então bora. Foi o Bruninho, né? O Bruno Careca, Bruno Brito, que foi o que fez que é meu amigo, meu irmão, e fez a minha recuperação. Claro que a cirurgia também, o Dr. Caio Delia que fez, foi um ótimo trabalho. E acabou que eu fui lutar totalmente sem confiança, mas eu tava com tanto medo de machucar de novo que foi o melhor mundial, um dos melhores que eu já lutei, né? Então fui ali, fiz tudo certinho, preciso, amassei todo mundo praticamente, assim, porque eu tava com tanto medo de alguém chegar na minha perna que eu fiz um jogo tão justo que meu jiu-jitsu mudou totalmente, né? Não então, dá espaço, né? Que eu tinha medo de alguém se enfiar embaixo ali, me pôr um leg lock, numa chave de pé. E acho que esse foi bem marcante, assim, foi da superação, né? Então acho que foi o de 2016. Na semifinal teve até algo que aconteceu, né? Que eu ia lutar. Pra mim ia ser a final, né? Na semifinal com meu irmão, o Leandro Lô. E ele deixou eu passar, né? Então ele falou, não, vai lá, tu merece mais que eu. Não tá na minha hora, tá na tua, minha hora vai chegar. E ele deixou eu ir, né? Então... Que maneiro, sensacional. Sabe quem tá aqui também? A dona Beth aí, gente. A mãe do Bochecha que sofre com as lutas aí. E como é que é isso? A sua mãe vê tuas lutas, cara? Você chegar machucado em casa. Eu acho que o mais marcante foi quando eu estourei a orelha e ela me olhou. A orelha tava gigantesca. Ela olhou e começou a chorar. Aí eu não sei se ela achou que ia ficar pra sempre daquele jeito. Aí... Foi acho que a vez que ela assim mais ficou chocada, né? Mas eu acho que do MMA ela não veio chegando arrebentado, com sangue, então acho que é tranquilo. Ainda bem que ela não viu os cortes, né? E a mãezona sempre deu força? Meu filho, cuidado. Sempre rolou, né? O meu filho, cuidado, mas ela sempre apoiou, né? Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito. Mas rolava aquela preocupação, né? Principalmente na parte da saúde, né? De se machucar, porque, E também na parte financeira, porque é sempre aquela dúvida, né? Se vai dar certo, se não vai, né? Pra mim o esporte eu botei todas as fichas como plano A, né? Se não desse certo, ia chegar lá na frente, ia coçar a cabeça e falar, e agora? Aí depois, com 30 anos, que eu ia ter que pensar no plano B. Então, eu acho que é algo que, é uma loucura, né? Vamos dizer assim, né? Parar pra ver. Mas eu acho que eu botei tanto... Acreditei tanto, né? Que eu acho que deu certo, né? Eu acho que foi aquela mistura de quando eu tenho paixão por alguma coisa e o trabalho duro. Eu acho que
combinação É a perfeita. soma perfeita. Né? É a soma perfeita. E eu queria aproveitar que ele mencionou sobre o que, quando ele se cortou, que ele foi para o carro chorar, que ele, pô, será que isso aqui é para mim? Então eu queria, não, acho que eu vou fazer mais um pouquinho. Na verdade, o que acontece? Até no processo que ele chama de ritual, né, que você chama de ritual de, não, eu vou escutar minha música, no jiu-jitsu não tem muito essa coisa de coach como existe no MMA. Isso, na verdade, é a pessoa se conhecer. É exatamente, até de uma maneira inconsciente, Bochecha, você já fazia isso. Você já sabia que você já sabia que você ia ficar nervoso, você já sabia que ia ter aqueles pensamentos negativos. E a gente até já conversou sobre isso em relação à luta. Meu amigo, vai atacar você, eles vão vir. Aquele grupo de fantasma, eles estão só esperando você se aproximar. Na hora que você entra naquele momento ali, eles... Na mesma hora eles... Tamo aqui, hein? E aí? E começa a perturbar. Comi, dormi, treinei, me alimentei. Vai dar. Mas quando o cara se conhece, né? E de uma maneira bem assim, eu não vou entrar muito profundo nisso, mas usando o que você está falando, meu amigo, você vai. Eu sempre, para você ver só, não estou falando porque ele está aqui não tenho necessidade de fazer isso, mas eu sempre tive a certeza que quando ele voltou, né, você teve a primeira vez, aí você foi para a Califórnia, aí você voltou para começar a treinar. Sim. Não teve esse espaço de tempo? Teve um espaço de tempo de alguns meses, não teve? Não, então, foi que a primeira vez foi como eu até falei, né? Eu falei, pô, eu tô indo em todos os lugares. Exatamente, foi nisso. Mas quando eu vim para cá, eu tinha a minha vida, né? Morei há 10 anos na Califórnia, então eu tinha minha vida toda lá. Então aí eu falei, pô, mestre, eu vou voltar lá, resolver tudo, entregar o apartamento, né? Fazer a mudança e depois eu venho para cá. Então eu tinha certeza que você consegue com o tempo fazendo isso, né? Não é dizer que eu estou sempre certo, não é isso que eu quero dizer, mas eu tinha aquele feeling que ele vai ficar, ele vai continuar. Entendeu? Você consegue... Já tinha os traços, né? Você consegue ver na pessoa que aquela Porque vontade... não é o sentir mal, ou sentir vontade de chorar, ou sentir vontade de desistir. Porque não vai é bater. esse o ponto. Isso vai bater, lógico que vai bater. O ponto é o quanto você se conhece. É o quanto você se conhece e o quanto você quer. Então, pela que ele falou, você vê que, na verdade, eu preciso me testar, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero fazer, entendeu? Então você vê que a pessoa vai, ele tá sabendo que tá caindo trovão, tá caindo chuva, tá caindo canivete, tá caindo tudo, mas a pessoa continua seguindo, ela continua indo. Porque se a gente não tiver... Imagina só se eu chegasse para ele e falasse assim, olha só, isso é uma vida, é um paraíso. Você mudou para um paraíso. Você não vai acontecer nada. Você não vai ficar roxo, o treino vai ser fácil. A famosa zona de conforto. Não tem. O cara que quer chegar em algum lugar, ele tem que, primeiro de tudo, se conhecer. E saber que não vai ser fácil. Porém, o não vai ser fácil não é maior do quanto ele quer. Tá aí, quantas lutas já? 4-0? 4-0. 4-0. Só invicto. Tá aí, e daqui a pouco só. tá mordendo o título, tá chegando lá, não tem necessidade de fazer na pressa. Cinturão tá vindo aí. Lógico, mas vai vir. É consequência. É consequência, exatamente. Mas é um ótimo exemplo para as pessoas que, não só numa transição como a do Bochecha, né, de campeão várias vezes no jiu-jitsu, o cara é superstar no jiu-jitsu, mas tendo a consciência de começar tudo outra vez. E atrás dessa consciência, uma consistência, a vontade. Eu sei que eu vou fazer. E vou te falar, e ele sabe, vai chegar lá na hora, vai bater o mesmo grilo, e, pô, será que vai que... E eu vou até mencionar uma parte, não tem necessidade de a gente entrar profundamente nesse assunto, desse último evento, desse último acontecimento, que, na verdade, são muito poucas as pessoas que, quando não tem um autoconhecimento, que não é o caso do Bochecha, consegue superar o insuperável. É onde você, além da situação do momento que a competição da luta te traz, são o que acontece fora desses momentos, onde são situações que a gente não tem controle algum e você tem que lidar com elas
e assim mesmo não sair do teu objetivo. Uma das nossas conversas do que aconteceu com o Lô. E, pô, logicamente, vai bater, vai acontecer, vai dar o tranco, você vai sentir, mas não vamos sair do objetivo. O objetivo é seu. É seu sonho e a gente não vai... Vamos seguir, Bochecha, vamos embora. Vamos embora. Eu já sou fã do cara, dele, do Bochecha, ele sabe disso, pelo que ele já fez no jiu-jitsu. Aceitar esse desafio dessa transição, que eu sei que não é fácil. Eu vejo, para quem já fazia luta para chegar na América Top Team, já é difícil. Eu não estou falando isso, eu sou suspeito, mas eu não estou falando isso porque eu quero engrandecer a gente, não. O que a gente já faz, o que a gente já fez, já diz. É difícil pra cacete você chegar no meio. Só tem leão. Só tem leão. E é um só tem brabo. Né? Só tem brabo. Você não chega e fala assim, esse cara aqui é gatinho, esse cara aqui é pintinho. Só bichão da goiaba. Só tem brabo. Então, quando você chega, por mais que você já tenha uma noção, você já esteja familiarizado com a luta, é difícil. E quando você chega cru, então, é pior ainda. Então, esse processo todo, eu acredito que nele foi completamente... ele foi forjado, né? De uma maneira... Meu... Cara, hoje você faz parte de uma galera ali que... né, Pezão, Thiago Marreta, uns caras grandes da América Top Team, e isso daí, pra você, tá aprendendo com eles ali, é fabuloso, né? Ah, com certeza. Pô, que nem você falou, o Pezão, treino todo dia, né? Eu, o Pezão, o Marcelão, o Clidson, o Said, Vitão, fechou aquele grupo ali de peso pesado que a gente tá treinando diariamente, né? Teve dias que eu cheguei lá, a galera falou, não, acho que o mestre falou, não, hoje vai fazer com o Pezão, não pode fazer jiu-jitsu, só strike. Eu falei, ô louco. Já chegou a essas situações assim. Vamos fazer um pouquinho mais difícil? Vamos dar uma vantagem pro Pezão? Vamos dar uma vantagem pro Pezão? Pô, eu lembro que no começo eu achava que o Conan não gostava de mim, porque eu tava ali desesperado. Pelo contrário. Não, brincando, né? Mas eu tava desesperado. Mas será que ele gosta? Não, já tava com o olho arregalado, né? De estar fazendo sparring no cage. Só de ser no cage já é um nervosismo a mais, porque tá todo mundo olhando. É quase um valendo, não, né? Você já tá entrando naquele local, aquele ambiente que ele já tá formalizado, numa tensão, ele tá borbulhando, é uma panela de pressão fazendo aquele... Só do treino ser ali já é diferente. Eu lembro que no começo do treino dava ali, eu tava tenso, começava, fechava o olho, derrubava, caía por cima. Falei, nossa, tô em casa. Dava um soco no cara, parou, levanta. Falei, ô louco, mestre. Eu não podia falar nada, levantava. Aí derrubava de novo, parou, levanta. Falei, aí eu senti, nada de rolar, vai aí, aqui, strike. Foi aí que eu falei, não vai ter zona de conforto, né? Então depois eu comecei a me preparar para isso, né? Derrubar, perdi a posição, volta em pé, tá tranquilo. Mas no começo, dava vontade de discutir, falar, não vou ficar aqui. Ardendo assim. Mó trabalho para derrubar, mas aí... Sua irmã perguntou aqui, Marcos, vai fazer tatuagem? Eu tenho muita vontade de fazer a tatuagem, mas aí ainda não tenho a certeza do que, né? Do desenho. Então. Vamos fazer um tribalzão assim. Não, essa daí, tem mais essa aqui é campeão aqui, ó. Deixa eu ver, tem um monte aqui, cara. Eu lembro que outro dia eu tava falando disso, eu lembro que foi engraçado. Eu fui o primeiro a luta, eu fui com o Leozinho, né? Que foi o meu mestre aí no jiu-jitsu a vida inteira e a gente acabou indo junto. E era uma coisa nova pra mim e pra ele ali, né? Ele já foi, lógico, em várias vezes no corner, mas eu e ele juntos ali. Então era uma situação naquele evento, então não sabia o que esperar, ele também não. Mas eu lembro ali que estava conversando muito contigo e eu vi você falando pro Marcelo, vai dar medo, na hora que estiver indo na van, na hora que entrar no ginásio, na hora que estiver fazendo a luva, vai acalmar, depois vai dar... Então eu lembrei muito disso e me ajudou, né? Porque foi exatamente, entrei na van, deu já aquela... frio na barriga, deu uma acalmada quando entrei no ginásio, depois vi aquilo tudo armado ali, deu aquele nervosismo de novo na hora de fazer a luva, mas eu lembro que tudo isso foi aumentando, mas quando eu entrei no cage, fechou a porta, acalmou. Falei, nossa, aí foi onde me tranquilizou, né, que eu consegui ver tudo, consegui lembrar de tudo, mas antes foi tenso, né. Aí eu lembro que agora na quarta luta eu tava ali fazendo a mão.
O mestre até mandou uma mensagem, mandei um áudio para ele, fazendo a mão tranquilo, que eu falei, não, tá bem mais tranquilo que a primeira, né? Acho que o vídeo acabou chegando depois, né? Porque é o sinal. Mas eu lembro que eu respondi na hora, ele falou, e aí, como é que tá? Tá tudo certo? Eu falei, pô, tá tranquilo, mano. Estamos aqui fazendo a mão, dando risada. E era uma luta dura, né? Então, isso aí, sorte que a primeira vez foi a mais difícil, assim, por não saber o que esperar. Mas hoje em dia eu já sei, então já tá muito mais tranquilo. Lógico, ficou, né, nervoso, mas comparado à primeira vez, nem... Até porque vai bater, cara. Vai bater a primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Se não bater, é melhor parar, né? É lógico, porque alguma coisa tá de errado. Alguma coisa tá de errado. Você não tá mais ali, você não tá mais vivo. A situação, ela tem que trazer esse terror. Ela é necessária, senão era uma coisa que todo mundo faria, entendeu? E a gente usa a luta, na verdade, como uma maneira de explicar, mas se você acha que o cara que estuda muito vai fazer uma prova vestibular, você acha que no dia anterior, ele, na hora que ele senta, ele não está assim, ele tem que segurar a mão para a mão parar de tremer, porque ele mesmo se questiona se ele estudou, se ele sabe, se ele vai lembrar da resposta. Em todos os momentos críticos que são o teu caminho para você alcançar aquilo que você quer, vai bater. Vai ter os monstrinhos, vai ter os diabinhos, vai ter todo mundo lá. A questão é que, qual é a diferença? Não é que você vira um super-homem, a diferença é que eu sei que vai acontecer. Então o que eu vou fazer? Tranquilo, meu irmão. E aí, galera? Tudo certo? Estamos aqui de volta. Abraça a galera, traz eles com vocês. Tá entendendo? Faz aliado. Eu vou falar, hein? Quem passa naquele circuito de camp do Kona enfrenta qualquer coisa. Ele já fez. Bochecha já fez? Não, faço. Faz. Rapaz, não, mas você recentemente você fez pra sua luta. Fiz pra todas, né? Todas as lutas. Não, e tá vindo algo muito mais pancada aí que todos vão poder participar, que é o livro do Kona, né? Mestre de Você. Eu já li metade do livro. Tô assim fascinado, você não perde pra esperar. Desculpe te interromper, eu conto essa passagem. Exatamente, eu narro essa terça, quarta, quinta, sexta, sábado, esses momentos da semana da luta. Eu consegui descrever, botar numa maneira que você consegue ver quando você começa a arrumar a mala. Eu usei, na verdade, a semana da luta que o pessoal vai pro UFC, para uma referência. Na segunda-feira você começa a arrumar a mala. Quando você começa a arrumar a mala, aquele ali é o primeiro gatilho. Quando você pega a mala, põe a mala na cama, você começa a botar as coisas na mala, que a tua mala vai estar sendo feita para a tua viagem, para a luta. Na segunda-feira para lutar no sábado, né? Exatamente. Aquilo ali já é o teu primeiro gatilho que você já... Ali você já não está mais naquele lugar, você já não está pensando naquele lugar, você está pensando lá na frente. Então eu vou viajar, vou chegar no hotel e começa todo aquele processo de entrevista, de assinar o pôster. E logicamente para vocês não tem o corte de peso que é um dia antes. Então isso não te dá uma... Não tem o corte de peso, mas já tem a tensão, né? Imagino para quem tem que perder o peso. Exatamente. Porque no One lá a gente tem que bater o peso, né? 120 quilos. E tem que passar no teste de hidratação também. Que lá no One não pode desidratar. É um processo diferente, né? É diferente, não sabia dessa, não. E eu dei mole e já reprovei nesse teste, né? Eu peso pesado, cheguei lá desidratado. Né? Mas desidratado, eu só reprovei no teste, mas eu tava bem. Então... então é algo que já me deixou que se você... Aumentou a tensão. Se você bomba, você tem que fazer de novo, então tem que pegar a fila de novo. Então, hoje em dia, por mais que seja tão fácil para mim, tem aquela tensão, né? O pessoal que corta o peso, eles têm não chega a ser uma distração, que eu acho que a distração é uma coisa legal, mas você se distrai por um pouquinho, porque a sua atenção vira toda para a responsabilidade de você bater o peso. Mas em compensação, aquela onda enorme daquele temporal, assim que você bateu o peso, que você começou a entrar no líquido, começou a beber, a onda do sábado, ele vem, você começa a ver aquele tsunami crescendo lá fora, você fala, o quê? Agora pra onde que eu nado?
Vai pra Vou dentro, pra meu. dentro. Vai pra dentro. Vai pra dentro da onda, meu amigo. Isso aí o surfista sabe, tem que entrar Entendeu? de cara. Então é super importante ter essa consciência. E é uma coisa que você já faz, né? Você já trouxe ela do jiu-jitsu. Ou seja, não é que não vai acontecer. Isso é a pior mentira que você conta para você. Não vai acontecer, eu tô bem. Tá bem porra nenhuma. Você sabe lidar com a situação? Excelente. Você sabe que vai acontecer? Excelente. Agora que ela vai acontecer. Como que você lidava com as suas derrotas no jiu-jitsu? Porque no MMA até agora o cara tá 4-0, né? Não dá nem pra falar de derrota. A pergunta que ninguém quer responder. Ninguém quer responder, mas como é que... Porque eu com derrota, eu fico doido, assim, no videogame, qualquer coisa. Eu fico doido, eu fico maluco. Como é que você reage a esse momento? Você tem um processo que você desenvolveu ou não? Pô, foi que nem o Conan falou, né? Que o Messi falou. Eu consegui me autoconhecer bastante, né? Durante a minha carreira. Pô, eu sou um cara que eu não tenho problema nenhum de falar, eu perdi muito, perdi muito. Mas também eu fui que cheguei mais longe, né? Eu fui o que mais ganhei título. Então eu nunca me escondi atrás de nenhum título, atrás de nenhuma medalha. Então eu já fui para campeonato sem estar preparado, já fui para campeonato quando falaram para eu não ir, eu fui. Então eu já fui quando não era para lutar, acabou dando certo, ganhei, mas sabia que... Então eu já me botei em todas as situações. Nunca fui só, não, tô 100%, vou lutar. Já fui lutar machucado, já fui lutar de todas as formas. Então eu sempre tive na minha cabeça ali que é o que eu faço. E no final do dia, e outra coisa que eu aprendi muito também é o quê? Nunca gostei daquilo de perder, ir pro pódio com cara emburrado, chorando. No final do dia... Tô fazendo o que eu gosto, tô fazendo o que eu amo, entendeu? Foi mais um dia no escritório, mas meu adversário foi melhor que eu. Perdi na final lá, tô na final no pódio, pode olhar minhas fotos, eu tô sempre sorrindo no pódio. Eu não sou aquele cara de que, lógico, queria ganhar, perdi, porém, o mundo não é o fim do mundo, né? Mas o que eu sempre tive é que eu sempre aprendi muito com as vitórias, né? Então nunca fui aquele cara que ganhei, não, bora celebrar e tal. Eu sempre falei, ganhei, mas, sofri pra caramba ali no final. O cara, quase me amassou ali, ganhei apertado. Ali eu perdi aquela luta praticamente assim na minha cabeça. Então eu ia, o que eu posso fazer aqui pra melhorar? Aquele cara passou na Já voltava naquele... Voltava com o pensamento... Querer melhorar e se superar, né? Muita gente tinha isso só na derrota. Muita gente só acordava na derrota. Perdi. Mas eu tinha isso na vitória. Lógico, comemorava, mas chegava na academia e falei, o cara me derrubou aqui, o cara me passou minha guarda. Você tinha consciência, né? Consciência. Então isso sempre me ajudou. Eu sempre tive essa consciência de... Então, quando eu perdia, eu tinha a mesma cabeça. Então nunca foi algo que, tô ganhando, tá bom, o time que tá ganhando se mexe. Nunca fui desse pensamento. Lógico que muita coisa eu seguia, né? Quantas vezes eu treinei e tal, a forma que eu fiz tudo, a forma que eu me preparei mentalmente. Mas no final das contas ali eu sempre tentei tirar o lado positivo e negativo de tudo. Então quando eu perdia eu fazia a mesma coisa, né? Então... É isso aí, minha gente. Estamos aqui com Marcos Vinícius, o Bochecha, o cara que tá quebrando todo mundo na paulada. Você se cuida. Quer entrar no MMA? Não entra agora não, porque o cara tá aqui, velho. Vai quebrar todo mundo. Estamos aí finalizando, né? Esse é o famoso toque dos 8 minutos. Você já Exatamente. sabe. Eu já sabia que vinha. Estamos aqui quase finalizando. Se você quiser aproveitar, mandar um abração aí. Tem até a tia, mandou aqui. A tia tá aqui. Tia Estela, Stephanie, Bruna, a família inteira. Os primos também estão tudo aqui. Então, o Luizinho tá aí. Então, tem uma galera lá em cima também. Pode descer um pouquinho. Paulo. Tem alguma pergunta ali em cima? O Bruno, falei do Bruno aí, meu fisioterapeuta, que é o meu irmão, o BFB Físio. Então, legal aí. Foi citado aqui. Marcelo Tadeu também aí. Bruna. Nenhum cortinho. A galera, meus amigos querem me ver ganhar, mas querem que seja aquele estilo Rock Balboa, né? Que apanhe 3 rounds no final, tire uma finalização. Olha negativo. Tipo alguém tá aqui, ó. A Marcelo Gomes. Não, esse é mestre. É olha aquele bonequinho ali, mestre, de faixa preta. Ele tá dando uma indireta?
Indireta, vamos dizer Não, assim. olha O que só. você tem Não, a ele dizer está sobre dando uma isso? direta, né? Não é nem uma indireta. Não, Direta calma. e reta, né? Vamos por etapas. Vamos, tem nem jab. Vamos de passo a passo, não vamos exagerar. Né? O sonho é muito bom quando está na cama, a cabeça no travesseiro. Mas Você quando tem acorda, medo é de realidade. enfrentar algum amigo de treino, assim, numa final, uma coisa assim? No MMA eu acho que eu não acho que eu não lutaria, não. Com a galera que eu treino, que eu... Também ele não corre esse risco lá. Não, Ele né? é o único Ele tá que tem. no ano, né? Ele é o único que tem peso pesado no UFC. mas tipo, eu não lutaria, não conseguiria lutar com o Marcelo, com o Pezão, com Não. o Critson, entendeu? Seria uma- Com o Sapato. Então, acho que... No jiu-jitsu tudo bem, né? Já fiz muito isso a vida inteira, Eu mas MMA acho que é diferente. Ele é né? completamente diferente. É completamente diferente. Estão perguntando aqui, quando que o livro sai, Conan? Então, eu vou dizer para vocês que ele tá no forno, não um forno porque ele está sendo feito, ele já tá feito, é só os últimos detalhes, né? Lançamento, tô planejando fazer ele no Rio de Janeiro. Eu acho que é na semana do UFC, que é 23, 24, alguma coisa dessa ainda. Não está nada certo. Então eu não quero dizer muito para não falar, você falou que ia fazer e não fez. Eu, quando trouxer a notícia, eu vou trazer ela inteira. Senão também cai pra porrada que a gente resolve, né? Vou chamar você, Zé? Chama eu. Aqui não, aqui já fiz jiu-jitsu, capoeira, já fiz Taekwondo. Muay Thai. Não, taekwondo não fiz. Você falou que você tem short de não é. Muay Thai, você Muay tem Thai. roupa de taekwondo. Não, taekwondo não. Surfista, jiu-jiteiro. Jiu-jiteiro. Jogo de botão estrelão, jogou bastante? Fez boxe também. É isso aí, gente. É um prazer toda semana. E agora é aquele momento, né? Daquela frase maravilhosa. A gente queria que você... Uma frase, uma história, duas palavras. Pensamento. Como você... Um incentivo, uma motivação. Qualquer coisa, uma coisa que você carrega com você, que você queira dividir com o pessoal. Fica a teu critério. Você que sabe. Sim, no susto. No susto. Obrigado, Igual luta, meu amigo. Caiu no ringue assim, ó. Você ajusta ali na hora. Mas eu acho que a gente já até comentou aqui, né? Falou nessa da mistura perfeita, né? Que quando você tem paixão por alguma coisa, né? Quando você é apaixonado por alguma coisa e doa o seu 100%, né? Trabalha duro para isso, eu acho que não tem como dar errado, né? Então, isso não é só na luta, não, né? Acho que em qualquer coisa, né? Seja se você se doa assim na sua vida profissional, pessoal então acho que essa é a fórmula, né? Funcionou para mim, continua funcionando. Eu acho que nada vai ser fácil, né? Então, como você falou, na zona de conforto, nada acontece na zona de conforto. Então, isso aí foi o que mudou muito a minha vida. Então, tudo que eu faço, eu boto meu 100% e, claro, com coisa que você realmente quer, né? Coisa que você realmente ama o que está fazendo, acho que não tem como dar errado. Então, por isso que eu falei, né? No começo, era uma loucura, mas não era loucura, né? Era acreditar no sonho, né? E só com plano A, e é aquilo, é isso ou é isso, e acabou dando certo, né? Com certeza. Não vai ser fácil, mas não é impossível. E muita gente me pergunta, né? Quando é que vai se aposentar? Mas, se eu me aposentar, eu vou ter que trabalhar, imagina. Então, não. Isso aí é o plano A, tem que dar certo. A gente continua se divertindo. É isso aí, minha gente. Aqui com Marcos Vinícius, o Bochecha, e também Conan Silveira aqui, um espetáculo de pessoa. Eu babo todo dia nesse homem que eu tenho aqui. Foi elogio? Né? É lógico, eu sempre te elogio. Você não me elogia, mas eu não espero isso. Eu falei todas as suas virtudes agora, tudo que você faz. Pô, você é um homem de credenciais. Eu quero você no até meu Bochecha, até o Bochecha, muitas credenciais. Olha só, a gente tá perdendo. Se juntar a minha e o dele, não dá metade da sua. Viu? Tá vendo aí? Por isso que eu vou marcar esse treino entre você e o Pezão, de luvinha de MMA, no cage, fechar a porta com cadeado. Eu quero assistir. Você vai ser meu Conan? Eu vou tentar ser, se der tempo. Não, que tentar, mano. Você nunca foi um cara de tentar. Não, porque se der tempo, a questão do tempo, que eu vou... Quanto tempo você acha que eu dou num Conan? Você deve, com certeza, bate a luva. Sendo legal, milésimos de segundo você consegue chegar. Então eu corro. Eu não sei quantos começo. milésimos. Uma porta vai estar fechada, é um cage, eu não sei como é que você vai correr, mas tudo bem. Vamos ver então.
Pezão, me aguarda aí, hein? Vai com calma. Vai devagar. Tá bom? É isso então, gente. Isso aí. Estamos no final. Foi. Segunda-feira que vem tem mais. Essa presença aqui não tem como agradecer, Bochecha. A galera, tem uma galera lá fora. Lá. Tem muito para mostrar, potencial incrível. O pessoal é só aguardar, ter paciência que eles vão ver. E acreditem, próximo peso pesado campeão do ONE FC tá sentado aqui do lado. Olha aí, mano. Segura a agora eu dei responsabilidade, agora eu botei. Ele sabe que eu botei pressão. Não foi mais pressão do que elogio. Não, quando você estiver lá no ringue, lá, que você for o campeão, você fala que eu agradecer o Conan, depois. E especialmente o Zeca, que é um cara que me inspirou. Porque eu sou, porra. Eu tenho muita experiência, velho. É inspiração ou respiração? Qual dos dois? Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Até segunda-feira que vem. Até segunda. Valeu, curta, compartilha. Entra lá também no nosso YouTube, que também vai ter gravado essa live aqui. Vocês vão curtir. Abração. Valeu, Bochecha. Valeu. Obrigado pelo convite aí, mais uma vez. Charlie Brown.